Qual a relação da microbiota intestinal e os alimentos? O que é a microbiota intestinal? A microbiota intestinal são as bactérias que encontram-se no nosso intestino. Quando a gente deixa ela melhorada, ou seja, coloca níveis de bactérias boas que ajudam na fermentação, com a ajuda de fibras, com a ajuda de alguns probióticos, torna-se a insulina mais efetiva. Com a insulina mais efetiva, a capacidade de catar a glicose do sangue, ou seja, retirar o açúcar do sangue, levar para o músculo, não dando tempo de virar gordura, torna-se mais efetivo. Você também tem outros fatores que vai ajudar com que você melhore o fator de você não ter certas patologias, como por exemplo diabetes, entre outros. Até mesmo um câncer você pode estar prevenindo simplesmente por estar melhorando a sua microbiota intestinal. A gente sabe que o câncer de intestino é um câncer que hoje mata bastante pessoas, simplesmente pelo fato das pessoas não estão dando conta que estão colocando muito fast food, muitas porcariadas e esquecendo dos alimentos básicos, como frutas, hortaliças, entre outros, que ajudam na melhora da microbiota intestinal. O nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro, ou seja, ele é o que demanda bastante fonte de energia para o nosso organismo, absorção de nutrientes. E qual a relação disso com a dieta, né, que a gente tem hoje em dia, com várias dietas da moda, com vários estilos de pessoas diferentes? Vamos dar um exemplo aqui. Dietas para vegano. As pessoas elas não comem carne nessa dieta para vegano e elas têm uma deficiência de ferro, porque a carne vermelha em si, ela é o alimento que mais tem ferro. Então, assim, para esse tipo de público, a absorção do ferro se torna um pouco meio que complicado. Tem como absorver? Ah, David, então uma pessoa vegana não consegue absorver o ferro. Consegue de outras fontes de alimento? Dá, mas onde a gente consegue maior fonte de ferro seria na carne vermelha por relação da absorção. Algumas estratégias também com relação à absorção do ferro pela epsidina tem que ser bem analisado. Então, por exemplo, uma pessoa que quer competir, eu vejo muitas pessoas que competem ou praticam esporte de alta intensidade e fala, David, eu quero ficar grande sendo vegano. Poxa, cara, não tem como você chegar a nível de competição sendo vegano. Você vai precisar comer carne, você vai precisar introduzir, né, alimentos que vai fazer com que você chegue nesse objetivo. Então, assim, você tem que escolher o que você quer e aí sim você enquadrar um alimento e um planejamento alimentar que seja adequado ao seu perfil. Vamos lá. Em relação aos alimentos, né, industrializados, as mídias propagam hoje muito em cima de pizza, lanche, tanto é que a cada 10 minutos um comercial é introduzido como forma de atingir o público a querer aquele produto, a querer aquele alimento. Então a mídia hoje ela tem uma grande parte, em boa parte das doenças crônicas que vem tendo hoje, de grande parte das doenças como diabetes, hipertensão, entre outros aí. O aumento da diabetes, da obesidade também, né, se deve ao fato da mídia introduzir muito esses alimentos palatáveis, mostrar como fosse uma forma simples, né, como fosse algo bom para as pessoas. E isso também tem sido um grande empecilho aí para que as pessoas comecem a aderir a hábitos novos. E qual a relação também da dieta low carb? As pessoas às vezes acham que cortar o carboidrato, diminuir o carboidrato ao extremo, é a melhor solução. Só que quando a gente pensa em restringir o carboidrato ou simplesmente deixá-lo lá muito baixo a ponto de o corpo entrar em cetose, como por exemplo uma dieta cetogênica, que é para indivíduos que têm epilepsia, tem outros fatores aí, as pessoas acham que é a melhor estratégia. As pessoas pensam que oxidar gordura, ou seja, queimar gordura, é a melhor estratégia. Mas a gente queima gordura o tempo todo. Quando você respira, você está queimando gordura, você está eliminando CO2, você está utilizando a gordura para produzir o oxigênio. A queima do oxigênio acontece a partir da queima da gordura. E então, assim, oxidar gordura, a gente oxida a todo momento. E às vezes você pensa que oxidar gordura vai fazer com que você emagreça. Então é legal você estar introduzindo carboidrato, tá tendo um equilíbrio na alimentação, tá melhorando a microbiota intestinal, tá sabendo também relevar muitas das coisas que a mídia mostra, né? Hoje em dia a gente vê aí também que tem várias pessoas
ou vários médicos falando que leite é inflamatório, que leite causa mal. Poxa, pessoal, o leite ele não causa mal para a saúde. Pelo contrário, para que um alimento seja considerado inflamatório, ele tem que a pessoa tem que ter, né, aquela patologia já, a pessoa já tem que ter algum problema, a pessoa já tem que ter, por exemplo, problema com lactose. Agora a pessoa, o indivíduo comum, né, vai lá e fala, não vou tomar leite porque leite é inflamatório. E você para analisar, ele viu aquela informação de alguém, de algum médico que muitas das vezes está só falando informações erradas. O leite ele não é inflamatório, ele é rico em cálcio, ele é rico em proteína, ele ajuda também na microbiota intestinal. Tem alguns estudos também sobre o whey protein, né, que é uma proteína extraída do leite, para melhora da insulina, para melhora da sensibilidade à insulina. Então, tudo tem que ser analisado hoje em dia. O que eu sugiro? Sempre que você for pegar algum artigo, ou sempre que você for analisar um planejamento alimentar e ver se está dentro do que você busca, é sempre interessante você estar analisando se bate com o que você quer. Então, vamos lá. Eu quero ter alta performance, eu quero ter um corpo legal, eu quero ter uma qualidade de vida. David, poxa, eu quero pensar mais nos animais, não quero comer tanta carne vermelha, legal, mas eu quero ter alta performance. Será que dá para ter alta performance? Será que dá para conseguir alta performance sendo vegano? Mas eu conheço pessoas que são gigantes, pessoas que são grandes e são veganos. Tá, mas a gente não tá falando em alta performance, né? Tipo, dá para introduzir de outros alimentos? Até dá, mas não tem como a pessoa ter uma hipertrofia muito gigante sendo vegano, né? Então, tipo, respeitar as características do que você busca é interessante.